Búzios astrológico, uma nova visão, uma nova abordagem do jogo de búzios, uma nova técnica. Poderíamos até usar esse termo, mas eu não gosto, porque eu acho que não é um termo muito próprio para um oráculo dessa dimensão. O oráculo de Búzios, tradicionalmente, ele está dentro da religião, mas não só, não é? E não só em uma religião também. Porque as pessoas geralmente dizem, o oráculo de Búzios é lá no candomblé. Só que o oráculo de Búzios no candomblé já é um oráculo diferente do oráculo original na religião de origem, que é o culto de Fá, que é a origem na qual eu tive uma iniciação. Mas isso não é demérito para o candomblé, claro, né? No Brasil é o candomblé que incorpora a prática de búzios de fato, de forma ritualística e tudo mais. Mas isso já eu estou recuperando da aula passada para você não ter essa visão engessada, tá? O certo é assim, tem que ser assim, né? Tem que ser feito assim, porque é feito de várias formas. Então, se você pegar o jogo de búzios como ele é feito aqui no candomblé, não é como é feito na santeria, né? É outra iniciação, é de outra forma. E aí, como que é, né? Quando chegar aqui, tem que revalidar o diploma, né? Outro dia eu ouvi esse termo, achei interessante. Quer dizer, você tem que revalidar, se eu for ler búzios lá na Nigéria, eu tenho que revalidar o meu diploma né, dentro do culto da Nigéria. É uma questão que eu deixo aqui. Então a gente tem que entender que é uma manifestação, dentro da religião já é diversa. E também é uma manifestação que sai da religião em muitos contextos, tá? Na Umbanda, por exemplo, você tem o búzios, está dentro da religião, mas já não está dentro da religião da interpretação dos odus que eu expliquei ontem para vocês aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui é rememorar um pouquinho a aula de ontem. Tudo isso que eu falei agora, pensei, está na aula de ontem. Então você vai lá e olha, foi a primeira aula, hoje a segunda aula. O professor está gripado, você já sabe, ou se você não sabe, está sabendo. Hoje quase corremos o risco de não ter aula ao vivo aqui. Essa aula é ao vivo, tá? Se você está vendo depois, ela ficou aqui disponível. E o professor pensou até em pular para amanhã, porque a garganta tá ruim. Mas não, vamos lá, vamos vencer isso e vai dar certo. Trouxe minha aguinha, tomei minha fitoterapia aqui, que eu faço, e muito feliz aqui, muito empolgado pro conteúdo de hoje. Hoje, gente, é o conteúdo mais importante, por quê? Porque hoje, deixa eu sair dessa tela aqui, né? Hoje, nós vamos entender o coração dessa abordagem dos búzios astrológico. Ou seja, quando você vai estudar o búzios de Fá, você tem que estudar os odus. Eu estudei os odus, tive que estudar os odus. É o coração da leitura de búzios de Ifá. E aqui no nosso búzios astrológico, o coração está em entender como que vai funcionar a mandala astrológica. Cadê? Tá aqui, ó. Essa é uma mandala astrológica, não é? É uma das opções. Eu vou conversar com vocês depois da mandala aqui, para quem está curioso, como eu compro, onde eu arrumo, tal. Eu deixei para dar download ontem um arquivo que você pode imprimir, mas é só para resolver por enquanto, né? Você imprime 2 folhas A4, eu vou deixar aqui nessa aula também. Você faz uma mandala o suficiente para você jogar. Mas o interessante é você ter uma toalha, e eu vou falar disso no final da aula para você, como que você pode conseguir uma toalha, porque a toalha é muito melhor, né, do que um papel que você dobra, você estica ela ali e já pode usar. Essa toalha aqui, eu comprei na internet faz tempo, você vai achar uma toalha assim, mas a gente vai falar disso no final. Bem, a gente tem que entender como funciona uma mandala astrológica para poder fazer as caídas do búzio astrológico, que vai ter o fundamento da astrologia, não vai ser por Odu nesse caso aqui, tá? E o que a gente faz então? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que ter um mini curso aqui hoje de astrologia. Então eu vou dizer para você assim, ó, o que eu vou colocar aqui, eu vou deixar para download, tudo bem, mas você só vai conseguir ler os búzios astrológicos e ler bem e conseguir fazer o oráculo funcionar. Amanhã a gente vai falar da questão do sagrado, do respeito, da consagração dos búzios, coisas que têm a ver com a leitura
E nessa abordagem, tá, gente? Eu sempre pontuo isso, ó. Então, assim, todo o respeito ao oráculo de Odu que eu tenho, né, que eu estudo, que eu gosto, mas aqui a gente tem que ter outra visão, incluindo eu. Às vezes, para ler o Búzios nessa abordagem, eu mesmo fico recuperando a informação que eu tenho do Búzios do culto de Fá, né, por Odu. Mas a gente não pode fazer isso. Aqui é um outro contexto, então a gente vai ter que ler com uma outra referência, que não é a referência religiosa, mas tem que ter o respeito pela egrégora do oráculo. Toda vez que você joga um Búzios numa mesa, você está recuperando a egrégora. Quantas pessoas fizeram esse movimento no Candomblé, na Umbanda, lá na Nigéria, na Santeria? Então tem a egrégora aqui. A gente vai falar de orixá também, mas a nossa tiragem não é a tiragem que está tentando recuperar o significado dos Odus, aquela coisa. A gente precisa de espacialidade. A gente vai entender onde vai cair esse búzio, que casa astrológica ele está falando, o que quer dizer essa casa, e por aí vai. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? Gente, então assim, eu ia falar, não falei, enrolei, eu quero que você anote. É isso que eu ia falar em algum momento aqui, já me enrolei. Não adianta você, então, justamente, para você entender esse sistema, você tem que entender a astrologia. Assim como lá no Odu tem que entender o sistema de Odu. Para você entender, não dá para ficar lendo, tá? Saiu a mesa aqui, deixa eu olhar na minha tabelinha. O que é? Não, você tem que ter digerido já. Porque quando você digere, você vai, a sua intuição vai trabalhar solta. A sua conexão com o plano espiritual. A sua conexão com os orixás, né, que é o que eu faço também. Eu tenho aqui as minhas imagens para me conectar também. Não vou trabalhar com os orixás, professor, não tem problema, mas seja como for, você só vai conseguir fluir se você já entendeu o sistema e colocou aqui dentro. E isso a gente vai fazer hoje. E para você aproveitar e fazer hoje, para não virar só uma aula teórica, você tem que anotar. Tem que fazer suas anotações, desenha uma mandala aí, vai me acompanhando aqui para você conseguir captar. Gente, aqui a gente já tem uma curva de aprendizado que é muito longa e eu vou ter que fazer ela curta aqui, né? Que é uma coisa que eu não gosto, né? Quem é meu aluno sabe. Eu sou muito detalhista, vou bem devagar, porque para eu conseguir ensinar já é assim, né? E por que isso? Porque eu entendo que aí o aluno não tem como não aprender dessa forma, porque ele pode ir aos poucos pegando os detalhes. Agora, se eu passo rapidinho por uma coisa, fingindo que você entendeu, enfim, né? Só que aqui a gente tem pouco tempo, então eu vou ter que mediar esse conflito aqui, né? Não posso ser muito didático e lento, porque a gente não tem esse tempo, mas eu também não posso acelerar muito. Signos astrológicos. Essa daqui é a mandala da astrologia, e você tem que entender que aqui é como se fosse o céu, tá? É o céu como? É como se fosse aqui o horizonte, né? E os signos estão lá no céu, ó, e embaixo de você também. Então, agora, onde você está aí, eu não sei onde você está, se está no Brasil, está em Portugal, está na Nigéria, de repente tem alguém da Nigéria, Estados Unidos, não sei. Onde você está, se você olhar para o leste agora, que é onde nasce o Sol, no meu caso é exatamente para cá, ó. O leste está aqui para mim, né? Eu estou apontando aí, você está me vendo para o oeste, né? Mas o meu leste é aqui. Daqui, passando por cima até lá, onde se põe o Sol, independente do horário que tá? Não precisa estar nascendo o Sol. Estou falando só essa posição. De onde nasce até onde desce, nesse momento em cima de mim, tem 6 signos. Porque são 12 signos que estão dando a volta toda. E tem uma parte que eu não estou vendo que está lá embaixo. É claro que o céu gira, os signos vão saindo, mas não importa se eles giram ou não giram. Você só consegue ver 6. Isso daqui, ver 6, né, é uma representação de como seria, né, quando a gente tem Áries exatamente aqui nesse ponto, né, que é onde começam os signos. Os signos não ficam só aqui desse jeito, tá? Eles vão girando, né? A gente não vai falar disso aqui porque a nossa mesa não vai girar. O que a gente precisa saber? Que são 12 signos e a ordem deles. Isso é importante. Vou falar aqui, ó. A gente tem... Esse é o desenho base, tá? De uma mandala astrológica. E os signos andam nessa ordem. Áries, a gente já vai falar de cada um, tá? Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Esses são signos que a gente fala que são noturnos, porque eles ficam embaixo, né? Aí a gente tem
Libra, depois de Virgem, é Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O que eu tenho que aprender hoje aqui? Não é claro que você não vai pegar tudo hoje, você vai ter um tempo para estudar aí, né, depois que terminar o curso. Importante, a ordem dos signos. Então, tenta decorar isso de alguma forma. A forma que eu fiz, gente, é assim. Eu pensei, quando eu comecei a estudar astrologia sério mesmo, né, desde a adolescência eu mexia, mas não era sério. Quando eu peguei sério, eu arrumei uma pessoa que eu conhecia de Áries, você deve ter aí, uma de Touro, da família, ou amigo, uma de Gêmeos, uma de Câncer, e aí eu fiz uma ordem pensando nessas pessoas. Então eu coloquei essas pessoas numa ordem e isso me facilitou muito. Vocês sabem que até hoje, por exemplo, a minha esposa ela é de Câncer, né? E a minha mãe é de Virgem. E são pessoas importantes para mim, obviamente, né? Eu tenho um amigo de Leão, que é o meu primo, muito amigo, então eu imagino essas pessoas nessas posições. E aí eu já sei a ordem dos signos. O meu pai era de Libra, né? E por aí vai, né? Vou falando aqui quem são as pessoas, mas eu conheço muitas pessoas de mais de uma de cada signo, né? E eu uso isso para decorar. Por que a ordem é importante? Porque a gente vai estudar uma coisa hoje que são as casas astrológicas. É elas que vão dar o significado da caída do Búzios, tá bom? A casa. E o que é casa astrológica? Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? A gente vai entender daqui a pouco. Não é o signo, é uma coisa diferente, que sai do signo. Mas aqui o que você tem que se atentar é que é necessário decorar os signos e a ordem. Tem uma outra coisa também, gente, que é assim, ó. Eu vou até abrir aqui para vocês. Depois vai ter o símbolo aqui, né? Mas, por exemplo, ó, símbolo dos signos. Vamos ver se ele abre aqui, ó, alguma coisa. Os signos, eles têm símbolos, tá? Não é a mesma simbologia, mas geralmente é uma simbologia meio básica, assim, né? Vamos ver esse aqui, ó. É que tá aqui no canto, ele não consegue trazer para cá. Eu acho que é melhor a gente ver assim mesmo, ó. Como eu mostrei. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem o símbolo de touro, que é um tourinho, né? Com os 2 chifres. Gêmeos são 2 risquinhos. Câncer são essas 2 bolinhas assim. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai ver a astrologia nos mapas e tudo mais, não vai estar escrito Áries. Vai aparecer o símbolo do carneirinho, né? Que é Áries, né? Então isso quer dizer o quê? Que você tem que decorar os símbolos. Então não adianta só decorar o nome, é nome e símbolo. Eu não coloquei aqui, a gente vai ter uma mandala lá no final aqui, que vai ter, mas já digo para você. Então você vai ter que vir aqui, ó, vou decorar Áries, né? Áries é o... Vou colocar aqui, ó, Áries, né? Aqui em Portugal é carneiro, tá? Ó, Áries tá aqui, o símbolo de Áries é esse daqui. Ah, ele não vem pra cá, vamos ver se eu consigo abrir, hein? Eu não me preparei pra esse cenário aqui de... Ah, não, eu posso fazer isso. Ah, não posso, não vou, eu vou desconfigurar. Mas aqui tem um, ó, o símbolo do carneiro, Áries, né? Aqui estão muito trabalhados, né, esses símbolos. Tem que ser uns símbolos mais simples. Aqui, ó, perfeito. Esse é o símbolo de Áries. Eu tenho que decorar que Áries é o primeiro signo. É importante o número, tá? Porque é o número da casa. E o símbolo é esse. Consigo fazer isso em um dia? Não, todos, né? Mas você consegue decorar em um dia. Essa dica do 1 por dia, eu falo para vocês também, para os meus alunos, nas cartas, né? Deixa eu fechar aqui que tá travando. Nas cartas de tarô, nas runas, tá? Então assim, decora uma carta por dia, tá? Você vai estudar um baralho como o Lenormand, eu tento decorar, não consigo. Por quê? Porque você tenta decorar 10 cartas de uma vez, aí não dá. Então pega o baralho Lenormand e faz assim, ó. Por exemplo, se eu quero decorar o significado, no caso, né? A carta do livro, carta 26. Passo o dia todo pensando nisso. Livro 26. O livro quer dizer o quê? Sabedoria, aprendizado, contratos. Fica refletindo o dia todo. Eu não tenho paciência. Eu quero aprender 10 no dia. Aí você não aprende nunca. Aí daqui a 2 anos você está comprando outro curso daquela mesma coisa porque você não quer fazer a sua parte. Ó só, professor dando bronca em você. Você merece? Põe aí no chat se você acha que você merece essa bronca. Tomara que você não mereça. Mas assim, não adianta. Essa coisa, o curso é fácil, é do zero, fácil. Eu dou cursos que são do zero e eu tenho certeza que são fáceis no sentido de eu me esforçar em mostrar
como é, mas não é o fácil que compensa o que você tem que fazer. Isso é ilusão, não é? É ilusão, é a mesma ilusão, gente, daquela coisa, ó, trabalho, né, oportunidade, né, de você ganhar dinheiro sem fazer nada, apertando o botão, R$2.000 por dia, né, não precisa escolaridade, não precisa isso, não, quer dizer, você não precisa fazer nada, é fácil assim mesmo ganhar dinheiro? Não é, então é um golpe, sempre é um golpe. E quem que entra no golpe? Quem não quer fazer nada, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro sem fazer nada. Fazer absolutamente nada, me esforçar, eu quero aprender sem fazer nada. É mais fácil ganhar dinheiro sem fazer nada do que aprender sem fazer nada, eu acho, né? Algumas pessoas dão sorte aí, até conseguem, mas aprender sem fazer nada não tem como. Professor, chega de bronca, vai, não aguento mais. Então tá bom, então vamos vir aqui para nossa tela, é melhor. Pessoal, vamos estudar os signos, a gente vai começar por Áries, tá? Hoje é muito conteúdo, eu já te falei. E olha o que o professor fez. O professor é tão legal com você que ele fez um resumo. E esse resumo, opa, eu não posso perder a tela aqui, pronto. Acho que é aqui, isso. Aqui. Esse resumo vai ficar aí para você, né, baixar depois. Não sei se agora, né, porque agora na aula você vai querer baixar e já acompanhar. Escreve o que você conseguir agora. Depois vai ter o resumo para você. Áries é o primeiro signo. Então o significado de Áries é o início, tá? Eu coloquei aqui o elemento que está ligado e o planeta regente, mas isso a gente não vai dar para explorar aqui. O regente de Marte, de Áries, é Marte. Você tem que estudar o planeta e tudo mais para entender, mas só vou te dar uma dica. De Marte que sai marcial, de exército, né? Ou de lutas marciais. Então Marte é bravo, né? Tem a ver com explosão, com fazer as coisas. Esse é o signo da ação, do impulso e da coragem. Geralmente as pessoas desse signo têm essas características, mas é uma característica sutil. Para saber como uma pessoa é mesmo, tem que fazer o mapa astral, tá? Quem critica a astrologia sempre fala, mas fala que Áries é assim, eu conheço uma pessoa que não é. Não, mas não é assim que funciona. Isso daí é a astrologia do dia a dia, essa mais superficial. Você vai analisar o perfil de uma pessoa com um mapa, e o signo é 5% do que uma pessoa é, né? Tem ascendente, tem signo lunar, tem uma série de coisas, né? As casas astrológicas, os aspectos, então é muita coisa. Aqui o que interessa pra gente é que esse signo está ligado à ação, ao impulso e à coragem, e representa o nascimento da pessoa. Também representa uma coisa que está começando, representa a imagem daquela coisa no mundo também. E o que eu vou fazer aqui com vocês? Ah, professor falou que o búzios astrológico não tem a ver com a religião. Não tem, mas eu vou colocar um orixá para ligar, para também ficar mais fácil de você decorar. Então você vai conseguir ligar os signos a um orixá para estudar e também para vibrar aquele signo. Agora, por favor, gente, entenda que isso não quer dizer que quem é de Áries é o orixá de cabeça, né? É filho de Ogum. Não é isso. Isso sim, aí sim, é desrespeitar a religião, tá? É desrespeitar o candomblé, né? Que é uma religião filha do culto de Fá. É desrespeitar. Por quê? Porque não é assim que descobre. Para você descobrir o orixá, é lá no candomblé, tá? No búzios também, mas num contexto religioso. Tá bom? Então assim, isso aqui é só uma ligação. Agora, os filhos de Ogum costumam ter características de Áries? Sim, mas eles não são de Áries necessariamente. Não é? Por isso que é mais complexa a astrologia do que parece. E por isso que ela recebe muita crítica, né? As pessoas criticam pelo que elas veem ali no jornal, né, no horóscopo. É muito mais que isso, tá, gente? Então assim, Áries está ligado ao Ogum porque pela força, pela liderança, pela guerra de Ogum, né? Pelo espírito guerreiro. Anotou? Próximo, Touro. Touro é o segundo signo, é o signo do touro. E tem a ver com... lembrei de uma coisa, gente. Ó, quem está em Portugal, desculpa, tá? Porque o professor tem que escrever também para vocês aqui, tá bom? Tem que fazer mais acessível isso daí. O professor vai estar se educando, né? Para astrologia. Alguns signos, né? São outros nomes. Touro. Touro... é o signo 2, é o signo da estabilidade. Por quê? Porque você pode pensar que o touro é pesadão, ele pisa ali, né, no chão. E é um signo extremamente do material, do prazer,
da alimentação. Geralmente o taurino gosta muito de curtir o mundo mesmo, de encostar, de abraçar. E o planeta regente é Vênus, né, que é o planeta da sensualidade, né, que é uma coisa que ativa muito o touro também. Você tem que pensar nisso quando pensar em touro. Quando a gente for ver a casa astrológica que está ligada a touro, que tem a ver com material, tem a ver com agir no mundo, né, tem a ver com alimentação, com o valor das coisas, com o dinheiro. O orixá que está ligado é Oxóssi. Por quê? Porque Oxóssi tem uma ligação com a fartura, né, com a terra. É uma ligação muito forte com o que é material também, né, com a fertilidade da terra também. Então eu coloquei o orixá Oxóssi para você usar aqui como uma referência. Ossain também, mas Ossain não é aqui, gente. Eu liguei em outro signo, eu deixei em outro signo. Professor, você está inventando isso aí? Não, é uma ligação que existe, mas existem várias propostas de orixás e signos aí na internet. Você vai ver. Essa é uma que eu estou propondo. Como não é uma ligação por si só, né, estabelecida, se fosse uma doutrina, a gente não podia mudar. Mas aqui você pode adaptar. Só para você entender melhor também a energia daquele signo e ligar minimamente com os orixás que tem a ver com o jogo de búzios, né? Para eles abençoarem também, né? O seu jogo de búzios. Qual o terceiro signo? Número 3, Gêmeos. 3 pessoas conversando. É o signo que tem mais de 2 pessoas. Vamos pensar, se for 1, 2, 3, tem uma conversa, um bate-papo. Gêmeos é o signo da comunicação, tá? Quem gosta de falar, geralmente se comunicar muito, tem essa característica do orixá Exu, por incrível que pareça, porque o Exu, ele é aquele mensageiro, tá? Que comunica. Mas o filho de Exu, ele é assim, não é que nem o geminiano, não vamos entrar nessa discussão, tá bom? Nesse caso aqui, Exu tá aqui porque representa a comunicação, tá? Representa ir lá e fazer, conversar, ouvir e realizar. E claro que Exu tem muitas mais outras características, tá? Aqui estamos falando do Exu Orixá, tá bom? Isso é confuso também, né? Eu não quero entrar em tantos detalhes, né? Porque você tem o Exu de trabalho da Umbanda, então a gente vai acabar afundando no bom sentido num conhecimento, mas que vai desvirtuar aqui o que a gente tem que fazer. Então, Gêmeos, comunicação, tá? Tem a ver com a mente, com a troca de ideias, com curiosidade, com pensamento também, com WhatsApp, com redes sociais, tudo isso é um reino de Gêmeos, né, do tema de Gêmeos. E o geminiano, geralmente, ele gosta disso, de se comunicar, mas também pode ser um pouco distraído, tá? Vamos lá para Câncer. Câncer é o signo maternal, né? O signo da maternidade. Por quê? Ele é o primeiro signo do elemento água. Isso depois você vê lá, né? Estuda um pouco mais. Mas ele tem a ver com a sensibilidade. E em Portugal é caranguejo, tá? Caranguejo, tá bom? Vou colocar só assim, você vai entender. Bem, o que tem a ver Câncer com a maternidade? Porque Câncer é um signo que ele tá ligado ao elemento água, que é a fluição, né? E o regente não tá aqui, né? O regente de Câncer é a Lua. E então você pensa na Lua como a manifestação do feminino, né? A Lua leva 28 dias para dar uma volta, que é o ciclo menstrual feminino, né? Que coincidência, né? Por que será? A ciência explica? Acho que não. O que explica é a gente parar para pensar que a Lua é o feminino, né? Ninguém precisa provar isso cientificamente. A gente entende que é a manifestação do feminino e o Sol do masculino, que é o regente do próximo signo que a gente já vai falar. Bem, orixás, Oxum e Iemanjá. As duas são das águas, né? Mas aqui a gente tem Iemanjá das águas salgadas e Oxum das águas doces, tá? É a mãe das águas doces. Todas são amorosas, todas têm a ver com a profundidade emocional, então ficam 2 orixás aqui ligados, tá bom? Câncer, então, uma palavra-chave, emoção, tá? Pra gente entender o signo aqui. Quarto, tem que decorar esse número, hein? É importante. Quarto signo. Quinto, Leão. Eu não tô colocando o número aqui, mas depois lá, gente, quando a gente for pra mandala, ó,
vai estar aqui, né? Leão 5, Virgem 6, né? Depois você vai fazendo a ligação. Leão, regente é o Sol, tá? Pensa aí, todo mundo fala o leonino quer aparecer e não sei o que e tal. O leonino, o tema do leonino e de um leonino default, né, de alguém que é de leão, é a autoimagem. Ele pensa muito na imagem dele próprio e isso não é ruim, tá? Não é ruim. Ele gosta de ter a sua imagem considerada, é mais vaidoso, né? E a energia do brilho pessoal é essa energia que vibra muito, é uma coisa que faz ele se sentir realizado. O contrário também derruba ele, quando ele não tem nenhuma evidência no que ele faz, quando não é considerado os seus atributos, né? Ele gosta muito de elogio e tá tudo certo, tá, gente? É um perfil. Orixá, o Xangô, por conta da realeza, né? Da coragem, então a gente pode ligar Xangô aqui. Como já disse, nem essa ligação não é definitiva, a gente poderia ter outros orixás ligados a leão. Alguns ligam assim, o orixá de Ares, né? Assim, já vi, né, ligar algum ao signo de leão também. Mas aqui eu estou propondo para vocês esse, tá bom? E aí você, claro, né, vai fazendo suas escolhas aí com o tempo também. A Virgem é o signo que ele é mais silencioso, né? Deixa eu sair aqui da frente. Que boa parte dos outros são aquelas formiguinhas. Formiguinha é quem trabalha ali nos bastidores, sabe? Organiza, faz a coisa acontecer. Todo virginiano é assim? Não. Mas esse é um atributo de virgem. Geralmente o virginiano tende a ser aquela pessoa que quer organizar, que quer fazer a base, que quer dar sustentação para o outro vir e poder fazer. Então, no caso do show, o leonino ia cantar, né, e o virginiano é aquele cara que vai querer arrumar o som, o palco, né, vai organizar tudo. Ele não faz questão de cantar, tá? Mas ele faz questão de organizar. Essa organização expande virgem para o tema da saúde, tá? Então a casa astrológica de Virgem vai cuidar da saúde, da rotina, do equilíbrio do corpo, por isso que está relacionado ao San. O San é o orixá fitoterapeuta, né? Que conhece o mistério das ervas, da cura natural. Isso tem muito a ver com o Virgem, porque Virgem sempre está conseguindo, tentando, ele quer organizar o que está desorganizado, ele quer curar. Então ele sempre tenta controlar os horários dele, controlar o espaço de casa, arrumar as coisas no seu lugar. É como se ele estivesse sempre tentando trazer a saúde para o lugar que ele está. Então tem muito a ver com o San, tá? É um orixá que tem uma ligação direta aqui com Virgem. Bem, agora vamos para Libra. Libra é um signo muito sensual. Muita gente ignora isso, tá? De Libra. Não, Libra é a balança, é o equilíbrio. Não, isso é pouco, tá? Primeiro que o regente... o regente de Libra é Vênus, né? Então a gente já tem aí um regente que leva a sensualidade, né, no ar aí. A gente tem em Libra o tema do equilíbrio, da justiça, mas também da beleza. O libriano gosta muito das coisas belas, geralmente é muito namorador, também é sensual, mas ele gosta sempre de manter o ambiente em equilíbrio, em diplomacia, tá? A gente tem Oxumaré, que ele tem uma ligação com isso por conta de ser o harmonizador, né? O que rege as forças opostas. Esse é um tema do orixá Oxumaré, então ajuda a entender também, né? Essa proposta dos orixás é para que você possa entender uma coisa por outra. Então assim, se você não entende muito de signo, mas conhece Oxumaré, você vai pensar, o Oxumaré tem a ver com Libra, você já importa esse conhecimento para entender um pouco Libra. O contrário é válido. Nunca ouvi falar de orixás, não sei. O Oxumaré é parecido com Libra. Tem esse atributo do equilíbrio. Então uma coisa vai ajudando a outra aí. Tá bom? A questão da luz e sombra, né? De Oxumaré também. Coloquei aqui para vocês. Muito bem, esse é o signo 7, tá? A gente vai pro 8. Escorpião, que tem essa fama, né, de ser o traidor e trair e não sei o que e tal. Geralmente os escorpianos têm personalidade forte, tá? Para dizer o mínimo. Então,
Eu vou dizer para vocês que eu não conheci um escorpiano, assim, que eu convivi. Não é a pessoa que você encontra uma vez só na vida. Ah, vi um escorpiano ali na rua, ele não é parecido com um escorpião. Você não sabe como ele é. Você conversou meia hora com a pessoa, não dá. Você tem que acompanhar. E escorpianos todos que eu acompanhei pela vida têm a personalidade forte, tá? O escorpião é um animal muito silencioso, tá? Muito intenso, mas muito cuidadoso, né? Você não vê escorpião na sua cidade aí, às vezes, mas tem, tá? Tem escorpião em todo lugar, porque eles são muito ocultos, né? E o tema do oculto tá em Omolu, que tem a ver também com cura, com transformação, com limpeza, né? E a casa astrológica de que sai de escorpião tem a ver com isso também, a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, vamos continuar. Esse material todo vai estar aí, né, gente? Eu só estou mostrando para vocês. Sagitário, que é o meu signo. Ó, eu não liguei a Orunmila porque é o meu signo, tá? Mas Orunmila é o, vamos dizer, praticamente a deidade máxima do culto de Fá. Mas não é por isso, é porque ele tem a ver com essa questão da busca da sabedoria. Então é o seguinte, Sagitário é o signo idealista. Tem muito a ver com aquele que busca o sentido das coisas, que busca o conhecimento, que busca a religião, né? Não só a religião, mas ele está buscando entender as coisas. Eu sou muito sagitariano, tá? Então, assim, eu me identifico muito, assim, sempre fui assim, né? De querer aprender, querer descobrir a coisa do espiritual, do místico. Mas isso não tem a ver só com Sagitário no meu mapa, tem a ver com muitas outras coisas. Expansão é uma palavra-chave. Aliás, eu não estou falando as palavras-chave aqui, ó, mas você viu, né? Escorpião é transformação. A gente vai estudar outras palavras-chave daqui a pouco. Libra, harmonia, para a gente poder interpretar, né? Ó, Virgem, o serviço, que é uma palavra que é boa, mas mais ou menos. A gente vai ver outras aqui, ó. Leão, expressão. Câncer, emoção e por aí vai. Mas daqui a pouco a gente vai pegar isso melhor, tá bom? Escorpião, já falamos. Sagitário, acabamos de falar. O conhecimento, a busca, o místico. Orunmila, que é um deus do culto de Fá, um orixá pouco conhecido no Brasil, né? E nos cultos. E temos aqui, corrigindo, né? Eu falei pouco conhecido no Brasil, no popular, né? As pessoas não falam muito, falam mais dos outros, mas claro que na religião é conhecido. Capricórnio. Bem, Capricórnio é o signo que, se você não entende de signo, né? Saiba que dizem que o capricorniano é uma pessoa velha, né? Todo capricorniano já é velho de nascença, que é muito resistente à mudança, apegado às tradições e tudo mais. E Nanã é a senhora, né? A senhora dos orixás, né? Ela é representada por uma senhora mesmo, que tem toda a sabedoria. E na verdade o capricorniano, a questão é que ele gosta muito de entender o funcionamento das coisas. E ele gosta que as coisas funcionem bem, tá? E para isso ele se apega muito a regras, a tradição. Então, geralmente uma tendência ao direito, ao estudo da história, à leitura, né, às doutrinas. Então, sempre essa coisa de se aprofundar nas regras, entender como que a gente pode ordenar o mundo. E no que já está aí, né? Não gosta muito de novidade. Então a gente tem aqui disciplina, metas, estrutura, responsabilidade, tá? Capricorniano pode ser muito responsável a ponto de se engessar, de ter que ficar dentro daquele sistema ali, porque se ele sair ele é irresponsável, né? Tem muita dificuldade com as mudanças, com a vida mais solta, né? Então é isso. Isso não é nem bom nem ruim, tá? As características dos signos, elas não são qualidades ou defeitos, elas são características. É isso, tá bom? Bem, agora vamos para o penúltimo signo. Esse foi o 10, tá? Vem o 11, que é Aquário. Aquário é o signo da inovação, tá? Então, a gente pensa na era de Aquário, né? Essa conversa que é a era que tudo vai estar aberto, outras descobertas, aberto no sentido de expandido, né? A gente com a consciência de Aquário e tudo mais. Então tem a ver com o progresso, com a liberdade, com a novidade, né? Com revoluções, tá? E o orixá que tá ligado, a gente colocou Yansan, eu liguei aqui Yansan por conta dela ser orixá dos ventos, da mudança, né? Então Yansan é um orixá que tem muita essa ligação com a ousadia de mudar.
com a ousadia de sair do sistema. E aí não preciso dizer para você que Aquário e Capricórnio vão ter uma briga aí, né? Geralmente pessoas de Aquário e Capricórnio, para viver harmoniosamente, tem que fazer concessões, não é? Porque o capricorniano quer seguir o que está posto e o aquariano quer mudar, quer revolucionar. Quem é melhor, quem é pior? Então, são características. Assim como manter os sistemas eternamente é retrógrado, quer dizer, não muda nada, tem que ficar tudo desse jeito que está aqui, não muda a doutrina de uma religião, não muda leis. Assim como esse perfil de Capricórnio ele pode ser ruim, por outro lado, essa coisa da mudança sem freios também é ruim, não é? Então o ideal é o equilíbrio. Muito bem. E para terminar, temos aqui Peixes. O que é Peixes? Peixes é um signo, né? E além disso, é um signo ligado é o último signo de água, né? E a gente tem aqui o tema do espiritual, porque é o último, é o final da jornada. Então, geralmente o pisciano ele é muito intuitivo, compassivo, sensível, tem a questão do sonho, do devaneio, de não ficar muito conectado com a realidade, tem uma certa insatisfação com a situação material, não é? Assim, de estar no material agora. É como se o pisciano ele estivesse sempre com uma saudade de um retorno, porque ele tem isso nele, tá? É o último signo, é o mais evoluído? Não, é o último da mandala. Não quer dizer que é o destino final, não. Os 12 signos representam 12 arquétipos, assim como os orixás representam arquétipos, assim como os 16 odus também são arquétipos. Então, eles se complementam, é isso. Tá bom? E os signos se complementam também. Então, não tem um signo que é o último da escala. Mas Peixes representa essa chegada, representa o final, representa o cósmico, o inconsciente coletivo, o sonho, né? A mediunidade, tem a ver com isso. E aí nada melhor do que Oxalá, que é um orixá que na Umbanda se sincretizou com Jesus, tá? E é o Oxalá da construção do mundo, né? É a representação da pureza espiritual, do silêncio, do plano divino, da ligação com o plano divino, né? Então seria a ligação com o próprio espiritual. Muito bem, professor, sobrevivemos, aparentemente sim, aparentemente sobrevivemos ao trânsito dos signos. Espero que você... Não terminou a aula não, hein, gente? Tem muito mais ainda. Eu espero que você estude isso daqui, porque o que vem agora, que a gente vai continuar, vai evidentemente cobrar esse conhecimento um pouco. Então, se você não aprendeu aqui agora, não tem problema, tá? Professor, não dá tempo de aprender assim, não dá mesmo. Mas você tem que saber que se você não entendeu o que eu vou falar agora, é porque você tem que estudar mais o que a gente passou aqui, tá bom? Isso que a gente vai estudar agora é o que vai permitir você fazer a leitura dos búzios astrológicos. Então, você só vai conseguir fazer se você entender essa estrutura. E que estrutura é essa? Então vamos lá. Muita atenção, hein? Essa mandala aqui, ela continua com signos, tá? Estão bem pequenininhos aqui, vai estar disponível para você depois, aquela história toda. E o que a gente tem aqui? A gente tem a numeração das casas. O que são as casas, professor? A questão é a seguinte, quando eu vou mostrar para vocês aqui na internet, eu não ia mostrar isso, né, mas vou mostrar. Quando eu venho aqui, por exemplo, na internet, que você está na internet, né, e coloco mapa astral, o que você vai ver? Vai aparecer em algum momento uma mandala aqui, ó, essa daqui, que é a mandala lá do astro.com, é o site mais famoso, né? Deixa eu abrir uma mandala para você, eu vou ter que arrastar para cá. Não tem jeito, será que tem como eu abrir aqui? Eu vou copiar, né? Vou copiar, ó. Volta aqui. Copiei. Copiar. Vou voltar aqui e eu vou colar
aqui, ó. Vamos fazer ao vivo, professor. Olha só. Você fez o negócio ao vivo. Sim. Muito bem. Olha só. Isso aqui é quando eu vou fazer um mapa astral, desculpe, por exemplo, e eu faço mapas, eu vou ter que fazer isso aqui para analisar o mapa. Isso aqui é a mandala de alguém. Eu não sei de quem é, eu peguei lá na internet. Se você for no site astro.com, você vai lá fazer o mapa astral. Você vai colocar o seu nome, vai colocar a sua data de nascimento, o seu local de nascimento e o horário de nascimento. Tem que ter o horário, tá bom? E aí o que vai acontecer? Vai sair a interpretação assim toda, você é isso, você é aquilo, tal. Não, vai sair isso aqui, ó. E aí? E agora? O que eu faço? Agora você contrata um astrólogo, né? Que esse é o trabalho do astrólogo, interpretar isso aqui. E isso aqui é o quê? É mais ou menos isso aqui, só que com uma diferença, com várias. Primeiro que Áries não tá aqui, ó. Que signo é esse, professor? Qual é esse daí, hein, gente? Esse aqui é Aquário, tá? Deixa eu aumentar aqui para você, ó. Deixar assim. Muito bem, ó. Aqui é Aquário, ó, o símbolo. Ah, mas não era para estar Áries, aqui Áries está aqui. Mas por que está aqui? Porque o céu vai girando, né? É a gente que gira, tá bom? É a Terra que gira, mas referencialmente e para a astrologia, a referência é outra, tá? Não é física. Ah, quem gira é a Terra, é o universo. Não é isso. Para mim é o céu que está girando, na minha referência. E nesse momento que essa pessoa nasceu, Áries estava aqui, tá? Só que o número 1 continua aqui, ó. Tem um número 1 aqui, aqueles mesmos números que eu coloquei aqui. Isso quer dizer o quê? Que essa parte aqui, ela nunca gira. A gente não considera que essas pizzas, é uma pizza de 12 pedaços aqui, tá vendo? O pedaço da pizza fica parado. Então, o que a gente chama de casa 1 é sempre esse espaço aqui. E o que vai acontecer nesse espaço? Várias coisas. A depender do momento que o céu tá, vai ter um outro signo aqui, né? Ele vai continuar girando, daqui a pouco tem Leão, vai estar aqui, ou Sagitário, enfim, a depender do horário do dia. E outra, os planetas são esses símbolos aqui que você não precisa saber nada disso agora, tá? Não precisa, mas eles também vão estar rodando aqui, ó, certo? Então eles vão vir para cá, vão vir para lá, enfim, né? Cada planeta tem o seu movimento. E aí que entra a questão. A casa 1, ela tem origem, a sua origem, de onde se tira o significado dela, de Áries. Só que no vamos ver mesmo, Áries pode estar em qualquer lugar, né, no horário do dia lá. Mas a casa 1 continua com o mesmo significado. E é isso que vai acontecer na nossa mesa, gente. Vem cá, ó. Aqui a gente tem o signo de Áries, tá? Exatamente no mesmo local que aqui, ó. Ele tá aqui nesse canto. A minha toalhinha tá aqui. O arquivo que você vai imprimir também está aqui, ó. Depois vem aqui Touro, Gêmeos, a mesma coisa. Aqui nessa ponta tá Virgem e Libra. A mesma coisa que aqui, ó. Virgem e Libra. Só que na nossa mesa isso fica fixo, porque não é céu, tá? Não é céu astrológico, não é análise de mapa astral. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem que saber o significado da casa astrológica que saiu do signo, a casa 1. Esse signo sempre vai estar aqui, né? Porque essa mandala não vai girar. O que eu tenho que saber é esse pedaço da pizza aqui, ó, o primeiro, o que ele significa. Porque se um búzio cair nessa região aqui, ó, por exemplo, ele caiu aqui, ele está caindo dentro desta região aqui, ó. Ele está apontando para esse signo. E aí o que importa para mim é Áries, é Touro? Não. É a casa astrológica que sai de cada signo. Ela tem um significado. E a única coisa que você precisa saber aqui, para você não se assustar, já não entendi nada, professor, que gira o céu, que não sei o que, tô perdido. Não, a única coisa que você tem que saber é que esse espaço de Áries, ele dá origem à casa 1, e a casa 1 é uma mensagem sempre para agir. Essa é a mensagem da casa 1. É só essa palavra? Não. Tudo que a gente estudou do signo de Áries. Ação, força, aí você pode pensar em imperatividade, ir para frente, resolver. Esse é o tema que a gente vai, a resposta que a gente vai ter aqui, ou a carta que a gente vai ter aqui, como se fosse um baralho, quando o Búzios cai aqui. E na casa 2? A casa 2 tem a ver com Touro. Lembra que a gente falou que Touro gosta
de comer, de desfrutar a vida. Gente, tá difícil falar, perdoa o professor, hein? Quando eu fico gripado, a minha voz fica toda enrolada, mas enfim. Você tá entendendo, né? Tá entendendo? Põe aí no chat. Se estiver muito enrolado, também não vai adiantar nada, porque tá gravado no vídeo. Não vou conseguir mudar nada aqui. Mas pelo menos eu acompanho ao vivo aí os comentários. Então vamos lá. Touro tem a ver com pé no chão, que eu falei de curtir a vida, com o elemento terra, né? Com aproveitar, com namorar, com sexo também. Quando um búzio cair aqui, ó, nessa região de touro, aqui não tem a casa na minha toalha, né? Mas é touro, é a mesma coisa. Então, se o búzio cair nessa região aqui, ó, desde o centro até qualquer coisa por aqui ou aqui ou aqui, ó, se ele tiver nesse espaço aqui, eu tenho a mensagem da abundância. Agora, que mensagem é essa? Depende da pergunta. A gente ainda não tá tirando, é amanhã. A pessoa faz uma pergunta, aí eu vou usar esse significado. Lembra que gêmeos tem a ver com conversar, né? Gêmeos tem a ver com isso já, né? Que são 2 gêmeos, né? E eu falei que gêmeos é 3, né? Que tem 3 pessoas, mas o número da casa é 3, né? Os gêmeos são 2. Mas tem trigêmeos também, né, gente? Pode ser trigêmeos. Então, no caso, tem a ver com expressar. Quando o búzio cai aqui, ele está pedindo uma comunicação. É como se fosse a carta dos pássaros no baralho cigano, né? Então ele está pedindo que é uma necessidade de conversar, de melhorar, ou é a deficiência, vai depender da pergunta, amanhã a gente vai esgotar isso aí. O 4 a gente falou, né, de câncer, inclusive, e os orixás vão ajudando, né? No caso, o 4 é câncer, tem a ver com o emocional, alguma coisa relacionada ao emocional, é a carta, como se fosse a carta da lua, a gente acabou de falar, né, que o regente de câncer, cadê câncer? Câncer tá aqui, ó. É a lua, não estava aqui, né? Mas eu falei para vocês. Ó, elemento água, sensibilidade. É claro que todo esse significado aqui tem que ser considerado, né, gente? Não adianta você também falar, então eu só vou decorar essa palavra aqui, ó. Emoção, acabou. Pronto. Não, isso aqui é só para facilitar, mas você tem que ter aquela casa desenvolvida como um Odu. Aí vem a responsabilidade. Aí eu vou chamar você aqui de novo, ó. Também não dá para dizer assim, vamos fazer de qualquer jeito. Eu vou aprendo aqui, vou ler o Búzios, como o sacerdote que lê, que estuda 7 anos, que desenvolve a sabedoria dos Odus. Porque um bom leitor de Búzios, mesmo na religião, ele tem que conhecer profundamente cada Odu. Inclusive na Nigéria, para você, os Odus combinados, eles são mais de 250 Odus, tá? Tem isso também, Odus combinados. Então vai vendo. Você tem 16 Odus básicos e você tem mais expansões. Um Odu é uma sabedoria longuíssima. Tem muita coisa na história do Odu. É uma história, se você for ler. Para você se formar, né, na parte teórica do oraculista lá na Nigéria, dentro do culto, você tem que recitar os 16 Odus. Tá? O dia que você conseguir recitar os 16 Odus, dentro também de um ritual e tudo mais, tudo certo, aí você já pode ir para a próxima fase para ler o oráculo. Por que eu estou falando isso? Então, quer dizer, essa pessoa vai lá, se esforça, faz o ritual e tudo mais, e aí você aparece por aí lendo Búzios apenas usando uma palavra. Não vou nem estudar o signo, eu vou deixar a palavra emoção aqui e já tá bom. Aí não, né? É a mesma coisa do baralho cigano, eu decoro uma palavra-chave por carta e não sei o resto, né? Não, a palavra-chave é só uma tag da gaveta, tá bom? Casa 5, autoestima. Por quê? Porque leão que gera a casa 5, tem a ver com aparência, tem a ver com a vaidade, não é? Então uma carta que pode estar falando disso. Na pergunta, amanhã vai ficar muito mais fácil quando a gente jogar. Casa 6, virgem, lembra que a gente falou? Da questão de Ossain, de cuidar da saúde. Essa casa, na astrologia, o tema dela é a saúde e o trabalho, tá bom? Mas aqui nessa técnica, para nossa leitura, o tema vai ser cuidar, resolver, aquilo que eu falei do virginiano. Ele quer organizar, ele quer arrumar a prateleira, ele quer deixar tudo no seu lugar. Casa 7, na casa 7, nós temos aí o signo de Libra, tem a ver com alianças, tá? Com equilíbrio, mas o tema das alianças, de trocar
informações no sentido de conseguir estabelecer contatos, é muito importante. A questão da diplomacia, né, que Libra está ligado a isso. Veja que a casa é oposta à casa 1. A casa 1 é a casa do eu, né, de eu me projetar, da força. A casa oposta fala do outro, de eu me conectar com o outro. Isso é interessante também. Tudo isso tem reflexões, tem sentido. Você pode ir opondo as casas e vendo como elas fazem sentido. A casa 8, ela se origina no signo de Escorpião. Não é muito dizer para você mais uma vez, quando você olha um mapa, a casa 8 tá aqui, ó, ela sempre tá aqui, mas que signo que tá aqui agora? Nossa, agora tá Virgem. Não tem nada a ver não, porque o signo tá girando, mas primordialmente ele originou essa casa, tá? Esse é o signo do Escorpião, quietinho, intimidade, silêncio, segredo também, tá? Tudo isso tem a ver com o Escorpião. Aliás, o Escorpião é muito acusado de ser... Escorpião é traíra, né? Essa coisa, fica tramando, é maldoso. Mas porque o escorpiano faz muitos planos para agir. Então o escorpiano, ele pensa assim, tem uma coisa ali, eu vou tentar ver por aqui, por ali. Ele vai construindo uma maneira de conseguir o que ele quer, construindo um plano, e não necessariamente ele vai sair falando para todo mundo. Então às vezes ele acaba deixando um e o outro enganado porque ele queria aquilo e ele achou melhor fazer aquele caminho. Então tem a ver com o segredo também, tá? Sagitário, estudar o que? De ir na escola? Não só isso, tem a ver às vezes uma resposta. Por exemplo, o Búzios saiu aqui, né, nessa região aqui da casa de Sagitário, caiu 2, a gente vai ver isso também, quando cai 2 Búzios, né? Como que fica? A gente vai ver isso amanhã. Mas tem a ver com estudar aquela questão. Pode ser que haja necessidade de eu estudar melhor aquela pessoa, de eu me aprimorar melhor aquele assunto, né? Se eu tô com um problema, por exemplo, de saúde, olha só. Eu tô com um problema de saúde, vou jogar o Búzios e ele vai ter que sair aqui nessa casa aqui. Não, ele pode sair aqui, que você tem que estudar mais o seu problema de saúde. E se caísse aqui, ó, no estruturar? A gente já vai falar desse signo, vamos falar dele já, né? Aqui é o signo de Capricórnio, aquele que gosta do passado, das regras e tudo mais. Se numa pergunta de saúde caísse o Búzios aqui, eu quero saber o que acontece com a minha saúde, eu tenho que estruturar melhor o meu funcionamento do meu corpo, me alimentar melhor, por exemplo, né? Buscar alimentações tradicionais. Aliás, esse é um tema interessante. Capricórnio tem a ver, eu não sei se eu cheguei a falar essa palavra, tradicional. Ele gosta de leis, de regras, de história e do que é tradicional, tá? Esse é um tema de Capricórnio. Então tem a ver com estruturação também, estruturar, né? Essa é a palavra na hora da leitura. Aquário, a gente falou da era de Aquário, palavra expandir. Se o Búzio cai aqui, ele vai pedir exatamente a necessidade de buscar outras alternativas para aquela questão, né, de ser mais curioso, de sair do feijão com arroz, como a gente fala, né, do básico, e tentar buscar outras soluções, que é o oposto de Capricórnio, né? Capricórnio é estruturar e Aquário é desestruturar, né? A gente pode ver assim. E Peixes, que a gente falou aí, de Oxalá, conectar o sagrado, é hora do espiritual. Quando cai um Búzio nessa região aqui, o que está se pedindo é que é hora de... Deixa eu tirar aqui o meu Oxalá que está aqui. É hora de... Se caiu para cá, ou para cá, ou para cá, caiu dentro dessa parte da pizza, né? Você é um momento do tema espiritual ali, de buscar orientação espiritual, cuidado espiritual, a depender da pergunta. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu tô vendo aqui e tá me incomodando, porque eu acho que vocês podem estar até falando isso nos comentários. A minha mandala aqui da mesa, ela não tem o risco das casas, e isso atrapalha para quem não tem prática. Por exemplo, se um Búzio cai aqui, ó, para mim tá claro que ele tá na casa 2, tá? Porque pra mim a casa 2 vai aqui, ó. Ele tá bem na linha da casa 2 pra mim. Mas por quê? Porque eu tenho prática de olhar. Então aqui é casa 2. E se cair ali assim, ó? Que casa que é? Aqui pra mim já tá prático, que é a casa de Peixes. Pra você também, né? Mas e se ele tivesse meio na fronteira? Então eu tenho que olhar com um olhar mais cuidadoso. Aqui pra mim também estaria em Peixes ainda, porque passa uma linha aqui, ó. Mas por quê? Porque pra mim é prático olhar. Pra você é ideal uma mandala com
linhas, que é a mandala que eu deixei para vocês lá, que é parecida com essa. Então, uma mandala com linha na mesa, uma toalha com linhas, vai ajudar bastante. E aí? Então, gente, ó, volta para cá. Isso daqui que eu mostrei para vocês é a estrutura. Então, tá tudo aqui, assim, é a ponta do iceberg, porque assim, você consegue ler com isso aqui, mas é claro que você vai ter que decorar os signos agora, ter que entender que a casa 1 sai do primeiro signo e que o tema dela tem a ver com o tema do signo e um pouquinho com o orixá que eu coloquei aqui. Então você vai entender que essa mesa, ela tem uma espacialidade. E tem outros caminhos também. Se o búzio cai muito perto do signo aqui, é uma coisa. Se ele cair um pouco longe, está um pouco enfraquecido. Tem essas nuances, não é? Então a gente vai ver que, na verdade, esse sistema precisa da teoria que eu passei para vocês, você estudar isso, mas você também usar a sua intuição aqui, né, na mesa. E se forma um triângulo aqui com os 3, né? Exatamente um triângulo. Olha que mensagem um triângulo. Um triângulo é mensagem espiritual, não é? E se 2 ficam perto e um fica longe, né? A depender da pergunta do signo, eu posso tirar um significado disso aqui. Então não está acabado. Então você também tem que pegar essa teoria aqui, mas tentar expandir ela. Primeiro estudar os signos e as casas. Fundamental. Esse material que eu deixei aqui vai ficar aqui embaixo. E se preparar para amanhã. O que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente vai fazer tiragens. Eu vou fazer tiragens com você e vou também falar um pouquinho da questão um pouco mais da parte espiritual, né, da leitura e tudo mais. Vamos tirar aqui perguntas e você vai aprender o oráculo. Agora, búzios. Professor, não tenho búzios ainda. Como que eu faço? Não tem problema. Porque aqui nessas técnicas, porque o búzios astrológico não é só isso, né, gente? Eu estou mostrando para vocês uma das abordagens que é a principal, mas assim, tem muitas nuances aqui. Pode usar vários búzios. A gente vai, numa técnica completa, né, na técnica completa, pensar no búzios que cai aberto ou fechado. Vai ter isso também, né? Mas aqui você só precisa de 3 búzios nessa técnica, que dá para você usar e você ler, mas não precisa ser búzios. Pode ser conchinha, eu falei disso ontem, tá? Por exemplo, conchinhas, né? Professor, comprei um colar que tem conchinhas do mar. Desmonta ele, você pode usar também. Podem ser búzios de vários tipos, né? Que nem os amarelinhos fechados, que eu já te mostrei. E também pode ser outra coisa. Não tenho nada disso, professor. Pega 3 pedacinhos de madeira aí, né? Para usar. Ó, esse daqui é runas, né? Eu já falei, eu não vou usar. Professor, não tenho nada disso que você falou. Não tem, não vai dar. Então, quer ver, ó? Você faz isso aqui, ó. Que daí não vai ter desculpa, né, gente? Ó. Não dá nem pra ver a minha pedrinha. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Vou pegar um quartzo rosa, ó. Não dá pra ver. Pega pedras que dá pra ver, professor. Então, pedrinhas. Essa aqui dá, ó. Tem uma jade verde aqui, ó. Pronto. Pedrinha, você já entendeu, ó. Posso usar pedrinha. O único problema que eu acho da pedrinha é que você tem que buscar pedrinhas que sejam do mesmo tamanho, tá? Porque senão claramente vai ter um desequilíbrio aí. Eu posso usar as pedrinhas, tá bom? Ó, essas não andam muito. O búzios costuma andar mais, né? Então você vai ter que se adequar. Como eu não faço com pedrinhas, né? Então, ó, aqui andou bastante. Agora sim, ó. Essa veio aqui e essa ficou bem na divisa, ó. É uma mensagem também. Ela está indecisa entre 2 casas aqui astrológicas, né? A casa de Libra e a de Escorpião. Mas, gente, assim, isso daqui é no caso de você não ter nada. Então usa pedrinha, tá? Não tem nada disso que eu falei. E vai providenciando os seus búzios. Aliás, nós temos na nossa lojinha, tá? Para o Brasil vai ficar super barato aí para você receber. Tanto, né, o valor que está em promoção aqui. Na lojinha da Malu, né, que é aqui do Sabedoria Cósmica, tem um kit com 7 búzios para o nosso curso. Porque 7, né, para você ter alguns a mais aí. E você vai ter os 3, né, para fazer essa técnica aqui. Vem no saquinho, tal, tá aqui embaixo. Você pode entrar aqui, já comprar, recebe na sua casa, com todo o cuidado que você sabe aqui do Instituto. O pessoal vai comentar aqui nos comentários. E aí você pode comprar com a gente. Eu falei que ia falar uma coisa, a última coisa, para terminar a aula.
sobre a toalha. Gente, é o seguinte, nós temos uma toalha para vender para vocês dessa técnica, só que ela não está pronta nesse momento que eu subo esse vídeo aqui. Então o que você pode fazer por enquanto? Você pode imprimir essa mandala que eu deixei para vocês, que vai estar aqui embaixo também, e a mandala, né, para você ter aqui, e você vai usando ela aos poucos até a gente ter novidades. Quando a gente tiver essas novidades dessa toalha, em breve, aí, acho que uma semana já vai estar aí, a gente vai deixar o link para você aqui da toalha já pronta nessa estrutura para você não ter problemas e poder fazer a sua leitura. Pessoal, é isso daí, tá? Amanhã, se você quiser também estar com o seu búzio aí, já esteja, imprime aí, pelo menos por enquanto, essa mandala que a gente fez aí, coloca na mesinha e vamos amanhã. Eu vou fazer tiragens aqui para vocês verem como funciona a técnica. Gente, é isso daí, sobrevivemos, a garganta do professor sobreviveu, assim, malemar chegou ao final. Vou guardar minha voz aqui, toda a minha energia para amanhã encontrar você, tá bom? Estuda tudo que a gente viu hoje e amanhã estamos juntos. Até lá!